Hoje eu vou falar sobre um dos casos mais chocantes e emblemáticos da história criminal do Brasil. O caso de hoje é da Suzane von Richthofen, conhecido como caso Richthofen. A Suzane mandou matar os próprios pais em 2002. Na época, eu era uma criança muito pequena, mas eu lembro de ver na televisão a cara da Suzane estampada no jornal e das pessoas comentando sobre a menina que mandou matar os pais. Esse caso aconteceu há mais de 20 anos atrás, mas até hoje as pessoas lembram e acredito que vão continuar lembrando por muito tempo. Eu vou ler um artigo que foi escrito para o Jus Brasil, que resume o caso. Ele foi escrito pelo César de Lima e pelo Felipe Faraó Bertoni. Então, vamos lá. Os corpos do casal jaziam na cama, ambos com severas lesões na cabeça. Havia respingos de sangue no chão, na cama e na parede. No interior da boca da mulher havia sido enfiada uma toalha. E apenas o quarto e mais um cômodo da mansão estavam revirados. No chão, ao lado do corpo do homem, havia uma arma com somente um cartucho deflagrado. Em outubro de 2002, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, na noite do dia 31, ocorreu um fato criminoso que, sem sombra de dúvidas, abalou o país. Era o início do caso Richthofen. Manfred e Marisia von Richthofen foram atingidos com diversos golpes na cabeça por dois agressores, Daniel e Christian Cravinhos, que ficaram conhecidos como os Irmãos Cravinhos. O mórbido cenário guardava como pano de fundo um detalhe que chocaria a população brasileira, qual seja, o crime tinha sido planejado e comandado pela filha do casal, a bela Suzane von Richthofen, que na época dos fatos tinha apenas 18 anos de idade. O homicídio fora movido pela seguinte razão: a família von Richthofen não aprovava o relacionamento amoroso entre Suzane, que era rica e culta, e Daniel, que era mais humilde e menos culto. A solução adotada pelo casal foi pragmática: ceifar a vida dos pais de Suzane. Após a execução do plano, os criminosos resolveram simular um latrocínio, pois dessa forma, sem a presença dos pais, Suzane poderia viver com seu namorado e, além disso, ganharia parte da valiosa herança deixada pelos seus pais. Para isso, contaram com a ajuda do irmão de Daniel, Christian Cravinhos. Na noite do crime, Suzane abriu a porta de entrada da casa, permitindo que os irmãos Cravinhos tivessem acesso à residência. E a partir daí, baseado nas confissões dos acusados no plenário do júri, Suzane teria subido ao segundo andar da casa após verificar que seus pais estavam dormindo, determinando que os irmãos Cravinhos subissem e cometessem o homicídio, executando duros golpes na cabeça das vítimas. O pai de Suzane era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro e a mãe, uma renomada psiquiatra. A base familiar era constituída de uma educação muito rígida. Pelos relatos dos vizinhos, a família era muito discreta e dificilmente faziam festas na residência. Suzane, aos 18 anos, cursava direito e falava 3 idiomas. Suzane e os irmãos Cravinhos planejaram todo o crime. Na noite do fato, Suzane e Daniel Cravinhos, namorados,
iniciaram o planejamento criminoso levando Andreas, irmão de Suzane, que na época tinha 15 anos de idade, para uma lan house. Ao deixarem Andreas no cybercafé, Christian, irmão de Daniel, que estava próximo do estabelecimento, entrou no carro de Suzane e os três dirigiram-se para a mansão dos von Richthofen. O vigia da rua percebeu que o carro de Suzane ingressou na garagem da mansão por volta de meia-noite. Ao entrarem no pátio, Suzane abriu a porta da casa para que os irmãos Cravinhos, já de posse de barras de ferro, ingressassem na casa. A filha do casal subiu até o segundo andar, acendeu a luz do corredor e, após confirmar que seus pais estavam dormindo, determinou que os irmãos entrassem no quarto do casal. Suzane teria separado sacos e luvas cirúrgicas para utilizarem no crime. Daniel golpeou o pai de Suzane, enquanto Christian golpeava a mãe. Ambos os pais de Suzane sofreram golpes na cabeça até a morte. Foram constatadas fraturas nos dedos da mão de Marísia, quem, segundo a perícia, teria tentado em vão se proteger, colocando a mão na cabeça. A violência dos golpes impediu qualquer reação do casal. A cena do crime exalava crueldade, acentuada pela toalha suja de sangue que estava enfiada na boca de Marísia. O mórbido detalhe teria sido realizado, segundo a confissão de Christian, pois a vítima, após os golpes, emitia sons parecidos com roncos, o que levou os agressores a concluírem que ela ainda estava viva. Após verificarem que ambos estavam mortos, os agressores reviraram o quarto do casal e colocaram uma arma calibre 38 de propriedade do pai de Suzane ao lado do corpo de Manfred. No momento em que os agressores praticavam os golpes, não se tem certeza da posição de Suzane dentro da casa, mas possivelmente estivesse aguardando o trágico desfecho no andar de baixo. Por outro lado, as investigações apuraram que Suzane estava junto com os irmãos Cravinhos no momento em que colocaram a toalha na boca de Marísia. Além disso, Suzane forneceu sacos plásticos para que os agressores depositassem as roupas e as barras de ferro usadas no crime para que pudessem descartar o material que nunca foi encontrado. Como parte do plano, Suzane, utilizando uma faca, abriu uma maleta de seu pai, na qual sabia onde encontrar dinheiro, e pegou cerca de R$8.000, 6.000 euros e $5.000, além de algumas joias pertencentes ao casal, em uma vã tentativa de forjar um latrocínio, rapidamente descartado pelos investigadores. Tal quantia foi entregue a Christian como pagamento pela sua participação. Após a execução, o casal de namorados passou para a última fase do plano: produzir um álibi. Após saírem da mansão e deixarem Christian no apartamento onde morava, Suzane e Daniel foram para um motel na zona sul de São Paulo. Por lá solicitaram a suíte presidencial, pagando o valor de R$300, sendo que Daniel solicitou uma nota fiscal de quantia. A intenção de criar um álibi impediu o casal de constatar o quão não usual era a conduta de solicitar nota fiscal para quarto de motéis. Essa desastrada medida somente ressaltou as suspeitas já existentes. Cerca de 3 horas da manhã, o casal deixa o motel e busca o irmão de Suzane na lan house. Ao pegar o irmão Andreas, os três foram até a casa de Daniel e por volta das 4 horas da manhã, Suzane e Andreas voltaram para casa. Quando chegaram na mansão, Suzane teria estranhado o fato das portas estarem abertas. Andreas teria entrado na biblioteca da casa e gritado para os pais, enquanto Suzane foi até a cozinha, pegou uma faca e entregou ao seu irmão, dizendo que ele esperasse do lado de fora da casa. Nisso, depois de ligar para Daniel, Suzane se juntou a seu irmão. Daniel acionou a polícia e requisitou uma viatura, pois havia uma suspeita de assalto na casa de sua namorada. No momento em que chegou a viatura,
Os policiais militares, tomando o cuidado que a situação exigia, após ouvirem os relatos de Suzane e Daniel, que ainda estavam ao lado de fora da mansão, ingressaram na residência e notaram que a casa estava toda organizada, exceto o quarto do casal onde estavam os corpos. Constatando o grotesco quadro que encontraram, Manfred e Marisia mortos na cama com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram todo o cuidado para contar aos filhos das vítimas o que tinha acontecido. De imediato, após relatar o ocorrido, o policial Alexandre Boto estranhou a manifestação fria que Suzane fez ao receber a notícia de que seus pais estavam mortos. Sua reação teria sido: "O que eu faço agora? Qual é o procedimento?" De pronto, o policial verificou que algo estava errado e isolou toda a casa para que se preservasse a cena do crime. Desde o começo das investigações, a hipótese de latrocínio foi vista com muita desconfiança. Isso porque no local do crime muitos elementos chamaram a atenção dos investigadores, como o fato de apenas o quarto do casal estar bagunçado, algumas joias terem sido deixadas no local, a arma da vítima não ter sido levada, e etc. Em busca de respostas, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas da família, filhos, empregados, colegas de trabalho. Não tardou a vir à tona a informação de que o relacionamento de Suzane e Daniel não era aceito pela família von Richthofen. A partir daí, a investigação passou a considerar Suzane e Daniel como os principais suspeitos. No decorrer das investigações, aportou à autoridade policial um elemento inesperado: a informação de que Christian Cravinhos, irmão de Daniel, teria realizado a aquisição de uma motocicleta e realizado pagamento em notas de dólares. Intimado para prestar esclarecimentos, Christian foi ouvido, simultaneamente, mas em ambientes separados, com Daniel e Suzane. Christian foi o primeiro a sucumbir à pressão, tendo confessado o delito. Em seguida, Daniel e Suzane também confessaram. O julgamento do trio assassino demorou aproximadamente 6 dias, tendo início em 17 de julho e encerrado na madrugada de 22 de julho de 2006. Na sessão plenária, os réus apresentaram versões conflitantes. Suzane afirmou que não teve qualquer participação no homicídio dos pais, que teria sido concebido e executado pelos irmãos Cravinhos. Christian, inicialmente, teria imputado a autoria a Daniel, afirmando não ter participado no duplo homicídio. Esclareceu que assumiu a autoria na fase investigativa na tentativa de auxiliar seu irmão a enfrentar uma pena mais baixa. Segundo relatou, teria tentado demover Suzane e Daniel do intento homicida, mas ambos estavam irredutíveis. Daniel, por sua vez, afirmou ter sido usado por Suzane como um instrumento para dar cabo ao plano por ela elaborado. Posteriormente, Christian prestou novo depoimento, confessando sua participação no delito, afirmando que desfechou golpes em Marisia von Richthofen até a morte. Durante o plenário, as provas foram trabalhadas e os peritos que funcionaram no caso explanaram seu entendimento com a exibição de imagens e as considerações técnicas sobre as perícias. Ainda foram lidas cartas de amor trocadas pelo jovem casal Suzane e Daniel, momento em que Daniel teve que ser retirado da sala de sessões diante de seu descontrole emocional, ao passo que Suzane não demonstrou reação emocionada. Após a votação na sala secreta, os jurados consideraram os 3 réus culpados da prática do duplo homicídio qualificado, tendo sido Daniel condenado a pena de 39 anos e 6 meses de reclusão, Suzane a pena de 39 anos de reclusão e Christian 38 anos de reclusão. Bem, esse foi o final do artigo que explica o caso da Suzane von Richthofen. E agora eu vou ler aqui uma matéria do G1 sobre a situação atual da Suzane von Richthofen, para quem tem curiosidade. Essa matéria foi de
janeiro desse ano, dia 19 de janeiro desse ano, 2023, e eu vou lê-la agora. Beneficiada com a progressão para o regime aberto, Suzane von Richthofen informou à justiça que vai morar em Angatuba, cidade no interior de São Paulo. Condenada por matar os pais, ela cumpre pena em liberdade desde a última quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Presa em 2002, Suzane foi transferida para Tremembé, também no interior paulista, em 2007. Desde então, ela cumpria pena na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier. Dos 39 anos e 4 meses de condenação, ela já cumpriu mais de 20 anos de prisão. Somente com liberação da justiça, o condenado em regime aberto pode se mudar de cidade. No caso de Suzane, estando em uma residência ou em uma casa de albergado. A própria justiça determinará quando ela deve se apresentar para prestar contas. Se cumprir todas as regras da liberdade condicional e obrigações junto ao judiciário, Richthofen poderá manter o benefício do regime aberto na cidade que reside. Agora em liberdade, Richthofen decidiu se mudar para Angatuba, próximo a Itapetininga, o município onde mora a família de Rogério Alberg, com quem ela teve um relacionamento entre 2017 e 2020. O casal chegou a ficar noivo, mas não continuou junto. O G1 apurou que o endereço informado à justiça onde Suzane vai cumprir o regime aberto fica na zona rural da cidade, a cerca de 15 minutos da região central. No caso de uma possível nova mudança de endereço, Richthofen deve comunicar à justiça. Bem, esse foi basicamente o caso da Suzane. Eu já assisti vários podcasts falando sobre esse caso e sobre outros também, porque eu gosto bastante desse tema de true crime. E tem um autor chamado Ulysses Campbell que escreveu um livro sobre a Suzane. Ele também tem um livro sobre a Elise Matsunaga, que eu pretendo fazer vídeo sobre ela também futuramente. Também tem um livro que é o mais recente dele, que é sobre o caso da Flor de Lis, que é um caso muito perturbador também. Eu nunca cheguei a ler os livros, mas esse autor, né, que é o Ulisses, ele participou de vários podcasts no YouTube falando sobre o caso. Ele pesquisou a fundo o caso, né? Esses fatos que eu contei aqui são bem resumidos, mas tem muitos detalhes e muitas coisas que aconteceram né, nesse caso, né? Assim como em qualquer caso desses famosos e emblemáticos. A última notícia que eu tive da Suzane era que ela estava realmente no regime aberto, que ela tinha começado uma faculdade. Se eu não me engano era de enfermagem, mas eu não tenho certeza. Ela estava morando nessa casa, né, desse ex-noivo dela, e ela tinha aberto um Instagram onde ela vendia peças de artesanato. E é isso, né? Eu acho que é uma questão até que complexa, né? Ela cumpriu mais da metade da pena, mas aí será que ela tem direito de regime aberto? Mas aí é um caso muito chocante, ela matou os próprios pais. Só que tem gente que também fez coisas tão horríveis quanto e estão soltas. Então são muitas questões assim, né? A questão jurídica. Quem sou eu pra falar, né, sobre a questão jurídica? Acho que quem tem que cuidar disso é a justiça mesmo. Mas eu acho que esses casos mostram que o verdadeiro terror, assim, né, ele é aquele que realmente pode acontecer. Eu não tenho medo, assim, de fantasma, de monstro, de coisas sobrenaturais. Eu tenho medo de pessoas de verdade, porque as pessoas são capazes de fazer coisas que a gente nem imagina. E a gente também não sabe o que as pessoas são capazes. Às vezes uma pessoa que você conhece, uma pessoa que faz parte do seu convívio, é capaz de fazer coisas que você nem pode imaginar. Eu acho que isso que é realmente assustador, sabe? A Suzane era uma menina comum como qualquer outra,
né? Eu acho que quem via ela nunca imaginaria, né, que ela seria capaz de mandar matar os próprios pais. Enfim, existem várias versões, né? Tanto é que fizeram os filmes. Tem aquele filme, que são dois filmes na verdade, que tem até na Amazon, que é a menina que mandou matar os pais, ou a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Eles são dois filmes gravados meio que ao mesmo tempo, pelo mesmo diretor, mesmos atores. É como se fosse a mesma história contada por dois pontos de vista, né? Um filme que é o Menino que Matou Meus Pais, é a versão da Suzane, e ele é baseado nos relatos da Suzane, né? A versão dela da história. E o outro filme é A Menina que Matou os Pais, que é a versão do Daniel Cravinhos. E, enfim, né? Eu acho que não é nenhuma questão de acreditar em quem acreditar. Eu acho que fatos são fatos. Claro que os envolvidos no crime vão se tentar tirar o deles da reta, né? E tentar contar a história de uma forma que beneficie eles. Mas é super interessante de você ver os dois lados da história, porque de fato, né, toda história tem mais de um lado, mais de uma versão, mas a verdade é só uma. Mas assim, o que realmente aconteceu, só eles sabem, né? Porque mesmo com a perícia e com as investigações, só quem sabe o que realmente aconteceu, como realmente aconteceu, porque os motivos são os envolvidos. Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu sei que não é pra todo mundo, é um assunto pesado, mas enfim, quem ouviu e gostou, espero que você tenha relaxado com esse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos nesse estilo. E é isso.